paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vim falar aqui para vocês de um assunto muito sério. E olha quem tá aqui. Dá oi, Davi. Ele é muito tímido, meus irmãos. Mas eu achei muito importante ele vir hoje testemunhar, né? Um sonho que eu acredito que foi mesmo uma revelação do próprio Deus para com ele. Porque mais ou menos de dezembro para janeiro eu havia pedido para o Senhor, né, que ele viesse visitar os meus filhos em sonhos, né, pedindo uma experiência, né, porque eu acredito que aumenta muito a nossa fé, né. E de janeiro, no comecinho de janeiro, ele teve um sonho assim muito forte, né? Davi, fala um pouquinho para os nossos irmãos como que foi esse sonho. Como foi em janeiro, ele acabou esquecendo alguns detalhes, mas eu me lembro, tá? Então eu posso ajudar, né, ele a contar para vocês. Mas foi muito forte. Na hora que ele acordou, que ele me falou, eu pude ter a certeza mesmo assim que veio do próprio Deus esse sonho, né? Para nos alertar, né? Talvez para alertar ele, para alertar a minha casa, né? E eu vou passar para vocês para que a gente venha refletir, venha ter uma conversa, né? Sobre isso, tá bom, meus irmãos? Pode falar, viu? Era assim. Pode olhar para cá. O clima era muito nublado, escuro, né? De onde? Da Terra? Aí e tinha começado a Terceira Guerra Mundial e a gente tinha que sair pra pegar comida, que não tinha. Não tinha alimento. E aí eu consegui ver a casa da minha avó. Uhum. O que mais? Você lembra de mais alguma coisa? Então, nesse sonho, você estava dentro de uma Terceira Guerra Mundial, é isso? Sim. Então, meus irmãos, ele acabou me falando, né, sobre esse sonho. Eu tenho gravado em áudio no meu WhatsApp, porque eu sabia que isso iria acontecer, né? Que ele ia acabar esquecendo dos detalhes, mas foi bem curtinho, foi basicamente isso mesmo que ele falou, né? Que ele saiu de dentro de casa e viu tudo cinza, nublado, sabe, escuro. E ele sabia que estava acontecendo uma Terceira Guerra Mundial. E eu sei que às vezes os nossos sonhos, né, eles vêm às vezes de algo que a gente pensou ou conversou durante o dia, né, e a gente acaba sonhando porque são frutos da mente mesmo, né, do nosso pensamento. Mas Deus se comunica muito conosco através de sonhos. A Bíblia nos deixa muito claro isso, né? E a gente não havia conversado sobre isso, né, Davi? Nos dias próximos, né, que isso aconteceu. Até porque eu sempre ensino eles mesmos da realidade que nós vivemos, sabe? Mas por esses dias eu não tinha comentado nada sobre guerra, né? Enfim. E eu sei também que os sonhos são revelações de Deus, né? E eu tinha pedido para o Senhor, né? E Deus, meus irmãos, ele não pega ninguém despercebido, não. Eu vou ler com vocês. A Bíblia ela nos fala muito acerca desse assunto, né, dos finais dos tempos, da vinda de Jesus, né, mas lá em Mateus 24, deixa eu só pegar aqui, começa no versículo 36, vou ler para os irmãos, tá? Chega pra cá, Davi, para eles te verem aí, que eu tô um pouquinho escondida. Lá em Mateus 24, o versículo 36 fala assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé,
assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores, Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não se sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá aí, meus irmãos, que palavra forte, né? Essa palavra, ela é bem clara. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo semelhante ao que a palavra de Deus nos fala aqui em Mateus 24. Que era como os dias de Noé, né? E como que a Bíblia fala que eram os dias de Noé? Né? Quando Noé começou a construir a arca, né? Porque Deus ia mandar o dilúvio sobre a terra, né, em forma de juízo, porque a terra estava totalmente, né, em pecado, em depravação de todos os sentidos, né? Não era diferente do dia que a gente vive hoje. Então, todos ali davam risada de Noé, né? E Noé, ele continuava o seu propósito em fazer a arca, né? Na construção da arca. Mas por quê? Porque como no tempo de Noé, a gente vive as mesmas dificuldades, sabe? As mesmas zombarias, né? A palavra de Deus, ela não é para qualquer um. A palavra de Deus é para aquele que crê, né? Então, quando você não crê, é isso mesmo que acontece, né? As pessoas acabam, de certa forma, né, dando risada, né? Fazendo chacota com a palavra de Deus, né? E quando tudo isso acontecer, né, porque nós já estamos vivendo um cenário de terceira guerra mundial. Se você não sabe, você está sabendo agora, né? Eu procuro, muitas vezes, não ficar... eu fico com a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, né? Nós estamos em oração e procuramos escutar a voz de Deus para nos direcionar, mas a gente também precisa estar ligado no que está acontecendo no mundo, né? Israel é o relógio de Deus, né? Então, o que está acontecendo em Israel neste momento? Né? Um cenário de terceira guerra mundial, né? E as pessoas, elas estão como no tempo de Noé, como diz a palavra. Deixa eu até achar aqui, ó, para falar para vocês. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e
os levou a todos. É assim mesmo que a gente está vivendo hoje, né? Se prega a palavra de Deus, a gente fala que Jesus está voltando, que precisamos nos arrepender. Não é só você, não é só o Davi, todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. Porque, meu irmão, aquele que, como a Bíblia fala, né? Aquele que diz que não é pecador, ele já está pecando. Porque todos nós precisamos do sangue de Jesus. Todos nós precisamos ter uma aliança com o Senhor. E nessa aliança inclui arrependimento, inclui mudança de atitude de vida, mudança no nosso caráter, matar a nossa vontade todos os dias, matar o nosso eu, né? É algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar, né? Estar preparado todos os dias é o que nós devemos fazer. Muitas vezes você vai perder algo, porque o que vem sendo pregado, né? O que vem sendo falado em algumas igrejas é que você será próspero, né? Você mudará de vida, não é verdade, Davi? Você ficará rico, mas não é bem assim, não. O Evangelho, ele nos traz muitas renúncias, né? Eu vou dar um exemplo. Digamos que um homem, ele tinha um comércio, né? E nesse comércio ele vendia materiais, ou como que eu vou falar? Vestimentas, né? Sapatos que não eram originais. Vou dar um exemplo, né? Então ele tá indo contra a lei, né? Porque ele está falsificando, né? E falsificação é crime, né? Então, quando ele aceita o Evangelho do Senhor Jesus, que ele conhece a palavra de Deus e ele se arrepende do que ele está fazendo, ele não vai simplesmente pedir perdão para o Senhor somente, não. Ele vai largar aquela prática, né? Aquilo ali ficou para trás. Ele vai se arrepender e largar o pecado. Então, o que aconteceu com as finanças dele nesse caso, né? O que aconteceu? Teve uma queda, né? Aquela vida, outrora que ele ostentava, né? Ele não tem mais aquela vida, ele vai viver na simplicidade. Tá vendo como o Evangelho também é perca? Porém, é algo momentâneo, sabe? É algo terreno. Ele está perdendo na terra e está ganhando no reino de Deus, né, Davi? Então, nós devemos estar atentos a isso. Não é somente dizer, eu aceito Jesus. Não, é largar as práticas do pecado também, né? Que te aprisionaram. E a vida com o Senhor é assim, é renúncia todos os dias. Às vezes você acha que você está perdendo, mas na verdade você está se libertando. E voltando ao sonho do Davi, algo que eu achei bem profundo, né, bem forte, a parte que ele falou, mamãe, a gente saía de dentro de casa para procurar comida, né? E as pessoas, eu acho que vivem assim no mundo do faz de conta, não é possível. Porque como é triste um cenário de guerra, né? Nós estamos tão presos à TV aberta, sabe? Sem pesquisar, sem procurar saber. Ou, como eu disse, né? No outro vídeo, sem doer o coração pela situação que as pessoas estão passando hoje. Porque tá acontecendo uma guerra, né? Ela não se espalhou pelo mundo. Mas tá assim, ó. De chegar a todo mundo, né? E vai chegar aqui pra gente também. Então, que triste, meus irmãos, que é um cenário de guerra, tá? Falta remédio, falta comida, sabe? Nós estamos totalmente despreparados para isso. Eu vou te perguntar, você tem uma bolsa de emergência na sua casa? Você tem medicação, né? Se seu filho, não sei, toma uma medicação de uso contínuo, ou você, ou a sua mãe, alguém da sua família, você tem essa medicação, né? São meses de guerra, sabe? E fora que
não tem como socorrer todas as pessoas. Hoje a gente vive outra realidade, sabe? Hoje é muito mais, como eu posso falar? É maior, né, assim, a agressividade das bombas, né? Eles têm um arsenal muito forte, né? Totalmente diferente da Primeira e da Segunda Guerra, né? Talvez você esteja se perguntando agora ou falando, nossa, mas o que tem a ver isso, né? Tem tudo a ver, porque todo esse cenário é bíblico. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Não tem como fugir disso. Jesus precisa voltar. Por quê? Porque com a volta de Jesus vem a justiça, né? Se a sua vida é muito boa, né? Se você tem um bom emprego, se não falta nada na sua casa, ótimo, glória a Deus por isso. Mas essa não é a realidade do que a gente está vivendo no mundo. Essa não é a realidade de milhares de pessoas, né? Então as escrituras, elas vão ter que se cumprir, nós querendo ou não, né? E algumas pessoas podem até dizer, ai, mas desde quando eu era pequeno, é essa conversa que Jesus está voltando, né? Mas tudo tem como a Bíblia fala, né? Um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. E viver como fala aqui no finalzinho, ó, vou até ler para vocês. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, olha só. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus! Será que nós não estamos sendo esses hipócritas que está escrito aqui? Onde estamos nos divertindo, estamos dando risada, não estamos levando o evangelho a sério, não estamos dando ouvidos aos servos que o Senhor manda para nos alertar, para dizermos que nós estamos no pecado. Será que nós não somos esses hipócritas? Que quando vier o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não veremos de ser como eles, punidos, lançados no fogo eterno? Eu acho que sim. Nós vivemos num tempo muito difícil, meus irmãos, muito difícil, sabe? Às vezes o Senhor nos mostra algo e a gente leva aquela mensagem com amor para aquela pessoa e ela não escuta. Ela simplesmente fala, obrigado, tudo bem, mas continua persistindo no pecado. Continua vivendo uma vida de qualquer jeito. E não foi diferente lá atrás no Velho Testamento. Os profetas, eles eram ridicularizados, né, Davi? Eles eram mortos, eles eram perseguidos. Não era diferente. A gente vive nesse tempo e eu sinto te dizer, haverá condenação para essas pessoas. Haverá um julgamento. Quando um servo do Senhor te alertar e te falar que o Senhor está mandando dizer algo, principalmente quando for mudança de vida, meus irmãos. Sabe por quê? Porque tá cheio hoje de falsos profetas, enganadores, mercenários da fé, que induzem as pessoas a viver da mesma forma, sem abandono de pecado, né, Davi? Casando quantas vezes quiser, e divorciando e casando, divorciando e casando, sabe? Que esse é um assunto para outro vídeo também que eu vou falar com vocês. E roubando o que é das pessoas, cobrando muito a mais do que aquele produto vale, sabe? Não honrando pai e mãe, não cuidando dos seus filhos, não mostrando o evangelho para os seus filhos, sabe? Ontem eu tava pensando, sabe, meus irmãos, eu tava falando assim, conversando, né, com o Espírito Santo de Deus, fazendo reflexões, e eu cheguei a uma conclusão muito triste, sabe? Quantos de nós
muitas vezes não aproveita aquele tempo, né, na noite para falar para os nossos filhos dos milagres que Deus fez lá atrás, né? Aí você pode dizer assim: ah, mas foi para aquele povo, para aquela determinada época. Não, nós somos aquele povo, sabe? Os hebreus, eles se espalharam, eles eram numerosos. Como Deus, ele fez a promessa a Abraão que aquele povo seria como a areia do mar. Os hebreus, eles eram um povo muito numeroso. As mulheres, elas tinham muitos filhos, elas eram um povo muito forte, sabe? E eles se espalharam pelo mundo. Inclusive aqui no Brasil, tem muitos hebreus, muitos descendentes de hebreu. Talvez você seja, né? Você pode fazer uma breve pesquisa sobre nomes de Silva, Oliveira, que eu tenho Oliveira, né? O que mais? Esqueci. Mas são muitos sobrenomes, né, que mostram a descendência dos hebreus, né? Talvez você não tenha um sobrenome de descendente de hebreu, porém você pode ser hebreu. Por quê? Porque eles também, na época da Inquisição, eles mudavam o sobrenome, porque eles eram muito perseguidos. O povo de Deus, eles sempre foram um povo perseguido, sabe? O Holocausto nos prova isso, né? Coisa que eles não ensinam nas escolas. E coisa que você precisa saber. Você precisa sair da caixinha e saber da verdade, né? Saber das verdades de Deus. Então, precisa mudar algo em nós, sabe? Com tudo que nós estamos vendo. Eu quero ler também outra passagem, senão o vídeo vai ficar muito grande. Se você quiser abrir também, tá em Lucas 21, 26. Vai dizer assim, ó: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Aqui tá falando, meus irmãos, também, de como será difícil esse tempo, sabe? São tempos assim, é um assunto tão extenso que nem dá para falar aqui nesse vídeo. Mas muitas coisas irão acontecer, sabe? Nós seremos perseguidos, né? Se você proclamar a sua fé, se você dizer que você é cristão e que você acredita no sacrifício de Jesus, você será degolado, você será maltratado. Não tem problema o Davi escutar, porque eu ensino para eles, tá? Não é verdade, Davi? Eu ensino para eles serem fortes, para eles não negarem o nome de Jesus nesse tempo. Porque se você acha que esse tempo não é um tempo para nossa geração, eu sinto te dizer que sim, nós somos a última geração. Então eu sempre tô conversando com eles a verdade, tá? E serão tempos muito difíceis, muito, onde faltará comida, tá? Onde os homens pedirão para a morte. A Bíblia fala. E a morte não, eles não acharam a morte. Entendeu? Olha, tá falando aqui que homens desmaiarão de tanto medo, né? E a gente tem que estar preparado, sabe? A cabeça preparada, sabe? A fé renovada todos os dias para esse tempo, esses tempos tão difíceis que vão de vir. A gente precisa focar no que é eterno, na tua salvação, sabe? A gente se foca em coisas terrenas e momentâneas e passageiras, esquece do principal. Eu sempre vou dizer isso: cuida da tua salvação enquanto há tempo. Nós não temos tempo para brincar mais, sabe? Nós temos um tempo dado por Deus para nos santificar, para fazer a vontade do Pai. Será que você está ensinando o seu filho, no seu tempo livre, quem é Deus, o que Ele fez por nós? Será que você fala para o seu filho o quão maravilhoso é o Senhor, que deu o único filho dele naquela cruz para nos salvar? Nós já estávamos condenados ao fogo eterno e ele veio para fazer uma troca.
Ele veio para nos salvar. Será que você lê a palavra de Deus para o seu filho, para sua filha? Será que você tem esse tempo de oração? Será que você tem ensinado os mandamentos de Deus para os seus filhos? Que eu falo assim, eu falo para eles. Eu falo, eu sou a sua mãe aqui na terra e o seu pai é o seu pai aqui na terra. O seu verdadeiro pai criador, quem é, Davi? Deus. Eu ensino para eles. Sabe por quê? Porque eu também vejo no tempo que a gente está vivendo muita idolatria. A pai, a mãe, a avó, a tio, madrinha, sabe? Isso está totalmente errado, porque qual é o primeiro mandamento? Qual é? Fala, Davi. Fala para os nossos irmãos. É não adorarás, não outras pessoas. Amar a teu Deus Com todo o que entendiste. de todo o teu coração e todo entendimento. Então, a gente precisa amar ao Senhor mais que tudo, sabe? Antes, eu sempre tava, sabe? Seu pai, papai, não sei o que. Depois, Deus colocou no meu coração. Que é como se eu estivesse fazendo os meus filhos idolatrar o pai deles. A gente tem que ensinar a honra, né? Tem que ensinar o respeito e os bons princípios. Mas a gente tem que ensinar e falar, meus irmãos, porque eles são como um HD em branco, eles vêm à terra como um HD em branco, não sabem de nada. Deus colocou isso nas tuas mãos, para você poder falar do reino de Deus para os seus filhos, para você falar das maravilhas que o Senhor fez. Então é algo muito sério que a gente está vivendo, é um tempo muito difícil, onde as pessoas zombam, sabe? Onde as pessoas falam. E eu não me importo mais com isso, sabe? Devido eu ter tido muitas experiências fortes, né? Com coisas ruins também, infelizmente, assim, sabe? Depois eu falo em outro vídeo. Mas às vezes você pensa assim, será que eu devo falar, né? E eu cheguei numa época da minha vida em que eu não ligo mais. Eu vou falar sim. Quem não quiser acreditar, eu não posso fazer nada. Mas eu não vou me calar, né? Porque naquele grande dia eu vou prestar contas ao Senhor. E eu falo para vocês, meus irmãos, eu não tenho paz quando eu não estou falando, proferindo, sabe? Das misericórdias do Senhor, dos livramentos de Deus, sabe? Tá aqui, ó. O Davi, ele é um testemunho vivo do poder de Deus, tem muito vídeo ainda para gravar, para falar, muito testemunho. Mas Deus deu um grande livramento para ele, né? E Deus tem cuidado de mim, tem cuidado dos meus filhos e Ele tem cuidado de você também, porque se você hoje está assistindo esse vídeo, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram, é porque Deus te deu fôlego de vida, é porque você tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. Então isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, aleluia. Isso é motivo de agradecer ao Senhor, ser grato e buscar a verdade dele, sabe, meus irmãos? Ler a palavra é um ato de amor. Quando você tira um tempo para você ler a palavra, você está buscando algo de Deus, você está buscando conhecer o Senhor, sabe? Eu até me emociono muito, porque Deus é tão lindo, tão maravilhoso, sabe? Ele só quer coisas boas para nós e nós não valorizamos isso. Tira o seu tempo de oração, tira o seu tempo de conhecer mais de Deus, conhecer mais de Jesus, para você poder ensinar os seus filhos, para você poder ensinar a sua mãe, a sua sogra, o seu marido, né? A sua irmã, a sua família, para você poder trabalhar a favor do reino de Deus, né? Porque quando você cruza os seus braços e acha que você não tem responsabilidade nisso, é um grande engano, tá? Você tá sendo como esse hipócrita que fala aqui, ó, em Mateus 24, né? Você tá trabalhando contra o reino de Deus, porque não existe muro, né?
Não existe meio termo. Ou você é, ou você não é. Né? Tem até aquela historinha que eu vou falar, né? Se alguém não conhece. Uma historinha que eu escutei, né? Assim que eu me converti. E aquilo ali fica mesmo, né, na mente da gente. O pastor falou assim: não existe muro, irmãos. Tinha um muro. E aí, de um lado estava Jesus, né? Lógico que é uma alegoria. E do outro, Satanás. E aquele irmão estava em cima do muro. E aí, Jesus falava: vem, vem, vem. E Satanás ficava assim, só olhando e dando risada. E aí, aquele homem perguntou assim: Jesus está me chamando para ir, você tá aí sem fazer nada, por quê? E aí ele deu aquela risada e falou: ha, 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 você já é meu. Entendeu, meus irmãos? Quem está em cima do muro já está em trevas, porque nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para falar do reino de Deus. É muito triste você simplesmente dobrar os braços e falar assim: eu não quero. Deixa os meus filhos escolherem. E aí eu te falo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Depois que a criança passa daquela fase, sabe, dos seus 9, 10 anos, ele começa a se inclinar para o mundo. Porque você não foi enraizado, sabe, não foi moldado nas verdades de Deus. Como que você, de repente, do nada vai começar a fazer algo que não fazia parte da sua rotina, do seu dia a dia, que não era ensinado na tua casa? Infelizmente, na minha casa, a gente não teve esses momentos. A Bíblia, ela ficava até toda marrom no Salmo 91, empoeirada. Nós não tínhamos o hábito de ler a Bíblia, sabe? E hoje eu tenho ciência de que nossa vida era para ser totalmente diferente, sabe? Muitos sofrimentos, muitas provações que nós passamos por não conhecer Jesus, por estar no erro, por continuar pecando. E a Bíblia nos fala o quê? Que o pecado, ele leva à morte. Morte física, morte espiritual, sabe? Só traz destruição. Então eu vou finalizar esse vídeo, que ele já tá bem grande, mas a principal mensagem que eu quero deixar para vocês, meus irmãos, é isso, sabe? É estar atentos, é ter ouvidos e ouvir, é ter olhos e ver o que está acontecendo, sabe? É não ficar disperso, como nos fala a parábola das 10 virgens, é estar preparado, é estar buscando o processo de santificação, é estar buscando conhecer mais de Jesus e pedindo a misericórdia dele todos os dias, é andar em arrependimento, né? É levar a sério a mensagem da cruz e estar atento ao que está acontecendo, não ficar dormindo. Senta direito, Davi. Criança é assim mesmo, né, meus irmãos? Não ficar dormindo, sabe? Não perder tempo com coisas que não vai agregar nada na sua vida espiritual. Não estou dizendo para você abandonar tudo, abandone o pecado. Abandone o pecado enquanto há tempo. Mas eu não estou dizendo, se você tem uma profissão, sabe, a qual ela é digna, ela é honrosa para você, você consegue o seu alimento, você consegue viver na simplicidade, o Senhor não vai deixar faltar nada para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Nós já somos ricos da glória de Deus. Nós já temos tudo preparado. Nós temos uma mesa posta, só esperando o dia e a hora a qual o Senhor vai vir nos buscar. E toda a riqueza desse mundo, ela fica aqui, porque é daqui. Mas a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro é a nossa salvação. Então vamos estar mais atentos à voz do Espírito Santo de Deus, estar mais atento ao que o Senhor quer de nós, para sermos moldados, para que o Senhor Jesus venha arrancar tudo que há de mal em nós, né? E eu espero que tenha sido útil, proveitoso, né? Que venha a ser transformador
esse pouquinho de tempo que a gente ficou aqui, né, Davi? E para que venha fazer algo no seu coração, na sua vida, para que Deus venha trazer transformação, para que Deus venha também incomodar você a se posicionar, a fazer algo diferente, fazer algo para o reino, buscar a salvação de quem você diz que ama, né? Como Jesus falou para Pedro, o que ele falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. É isso que o Senhor quer, que a gente apacente as ovelhas dele. Não é da vontade de Deus que nenhuma alma se perca, porque imagina, meus irmãos, anos e anos, séculos dos séculos, e aquela pessoa queimando, sabe? Sofrendo as torturas do inferno, porque o plano do Senhor não é esse, senão ele não teria vindo à terra, né? Ele não teria sofrido a morte de cruz. O plano do Senhor é a salvação. Mas a pergunta é, será que nós queremos? O que a gente tem feito com o nosso livre-arbítrio, né? Então, certamente, Deus não vai colocar essas pessoas como inocentes no grande dia. O evangelho está sendo pregado a toda criatura, essa é a verdade, todo mundo. Muito difícil alguém não saber de Jesus e não sabe quem não quer, porque tá aqui, ó. A vida, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, o sofrimento de Jesus, as cartas dos apóstolos estão aqui. Estão aqui para a gente estudar, para a gente conhecer a vontade de Deus, cair e recomeçar, essa é a verdade. Está fraco? A palavra de Deus diz, diga ao fraco que eu sou forte. Se Jesus é forte, nós nos tornamos fortes com ele, né? Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Na paz do Senhor Jesus.